Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre promover a maturidade. Eu quero ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 4, os versículos 11 até o 13, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vou ler o 14 ainda. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Amados, é tão importante aqui, podemos ver como nós precisamos crescer espiritualmente. Não podemos parar de crescer, né? Se fortalecer como uma criança que nasce. Ela deve ser bem cuidada, bem nutrida, todas as áreas e setores da sua vida. Por isso que Deus, né, confia aos pais essa responsabilidade, esse compromisso diante dele, né, de cuidar, de disciplinar, de nutrir, de alimentar, enfim, cuidar para que essa criança se desenvolva em todas as áreas e setores da sua vida, venha haver um crescimento, né? Como aqui o apóstolo Paulo fala aqui, nessa passagem, todos devemos chegar à altura espiritual de Cristo. Veja bem a importância, né, de desde criança, de quando a criança nasce, os pais já serem pessoas também que nasceram de novo já, né? Creio que foi batizado, ter uma vida crescente, uma vida de maturidade espiritual também, para poder dar toda a atenção necessária para essas crianças, para que elas possam crescer, né? Quando são recém-nascidas, se faz a apresentação delas, mas quando elas crescerem, naturalmente falando, mas ouvindo os pais, compartilhando a palavra de Deus, melhor ainda, vivendo a palavra no dia a dia, praticando a palavra de Deus, sendo obediente, né? E também falando da palavra como a orientação de Deus é falarmos em casa, sentado, caminhando, né? Deitando, levantando, sempre ter a palavra de Deus com uma primazia, sempre o reino de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar. E esse testemunho de vida, não só de manusear a palavra, de ouvir, ler a palavra, mas de praticar a palavra no dia a dia, realmente ter nessa casa, família, uma expressão do amor de Deus. As crianças vão crescer nesse ambiente celestial, né? Que a glória de Deus do céu desce naquela casa, naquela família. E a criança vai crescendo e chega numa certa idade que ela já toma consciência e olha para os pais, para a família, olha para o mundo, ela vai decidir também seguir esse Jesus dos pais. Não tem nada que se compara nesse mundo, né? Então ela vai tomar a decisão também de crer em Senhor Jesus Cristo, ser batizado e ser salvo, e também começar uma vida nova. Que tremendo isso, né? Então aqui está falando desse aspecto, né, de crescer. E aqui os ministérios, né, são dados para isso, para que a pessoa viva na dimensão da família de Deus, na dimensão da fé do Espírito, esteja inserido na família de Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo, e assim tenha esse crescimento, né, o aperfeiçoamento, como diz aqui, através dos ministérios, né, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres,
e assim, com vista do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que todos sejam aperfeiçoados, tenham crescimento, chegam à maturidade espiritual, para ser um instrumento também para as pessoas no dia a dia, no convívio, no dia a dia, na família, e por onde o Senhor nos enviar, porque o Senhor deu uma ordem, ide, pregar o evangelho a toda criatura. O reino de Deus deve avançar, deve ser estabelecido em toda a terra, devemos discipular as nações, né? O evangelho, a boa notícia, tem que ser levado para o reino de Deus ser implantado em toda a terra. Amém? Então veja bem como segue, então, depois, no versículo 14, para que não sejais, né, mais como meninos agitados, de um lado para o outro, levados para todo ao redor toda sorte de doutrina, né? Por isso que, quando não tem crescimento, são meninos da fé, então se rebelam, né? E começam a contender, começam a ter divisões no corpo, enfraquece, né? E veja bem aqui, a artimanha dos homens. Quer dizer, o homem natural, a artimanha dos homens o homem natural, ele vai agir pelo orgulho, pela soberba, né? Então cria tanto dano no corpo de Cristo, tanto prejuízo, né? Muitas vezes o reino não avança o suficiente por causa disso. Então queremos ter esse crescimento, né? Esse crescimento, vamos promover, ser cooperadores para que todos cheguem à maturidade espiritual, bem? Vamos lá então. Mas antes eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos para que mais pessoas venham também estarem sendo instrumentos das mãos de Deus, cooperando e promovendo a maturidade também. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque os corações estão receptivos. Quero profetizar corações abertos, corações recebendo nesse dia a tua palavra, Senhor, e sendo transformada em espírito e vida no interior de cada um. E assim cada um possa cooperar, avançar, né, nesse momento que venha a haver crescimento extraordinário, promovendo assim a maturidade do povo de Deus. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.